Bom dia, chegamos a mais um momento de reflexão, a mais uma segunda-feira, para a série de pastorais Palavra Viva e Eficaz. O texto que eu separei para a nossa reflexão de hoje, nós o encontramos no livro de Gênesis, capítulo 19 e os versos 12 e 13, que nos diz assim: Disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Estes dois versículos aqui, eles fazem parte do texto bíblico em que nós encontramos o relato de que Ló estava na porta da cidade de Sodoma e naquele momento ele recebe dois homens e ele convida aqueles dois homens para estarem na sua casa com ele. E no momento em que aqueles homens eles estavam hospedados na casa de Ló, os habitantes daquela cidade, que eram extremamente pecaminosos, pessoas vivendo na impiedade, eles cercaram a casa de Ló e tentaram forçar a entrada para entrar e abusar daqueles dois homens. E neste momento Ló sai e tenta argumentar com os habitantes da cidade para que eles não fizessem isto. Mas aí, aqueles habitantes, eles avançaram contra Ló, investiram contra a sua vida. E os dois homens que estavam hospedados na casa de Ló, puxam ele para dentro, fecham a porta e naquele momento eles acometem de cegueira todos os habitantes daquela cidade, ao ponto que eles não puderam mais encontrar a entrada da casa de Ló e não puderam encontrar a porta. E aqueles dois homens, naquele momento, eles estavam assim, anunciando o juízo de Deus que haveria de se abater sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e comunicando a Ló que eles pegassem as pessoas que eles conhecessem, os seus familiares e saíssem daquela cidade. Tudo isto aconteceu em cumprimento à palavra que Deus havia dito a Abraão, quando Abraão, ao saber do juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, ele tenta interceder junto ao Senhor para que Deus não destrua aquelas cidades e pede que se houvesse ali pelo menos 10 justos, aquelas cidades não fossem destruídas. Mas não se puderam achar ali 10 justos. Nós observamos que nem mesmo aquelas pessoas que eram amigas de Ló, nem mesmo os seus genros puderam escapar daquela situação. Só conseguiram sair da cidade Ló, suas duas filhas e sua esposa. E mesmo assim nós conhecemos a história. No caminho, quando eles estavam indo embora, havia uma exortação daqueles dois homens, que eles não olhassem para trás. A mulher de Ló, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Aqueles dois homens, na realidade, eles eram dois anjos do Senhor. A expressão que nós encontramos aí, no capítulo 19, no verso 1, quando fala que aqueles dois homens chegaram à cidade e encontraram Ló, a expressão hebraica é Maleahim, que significa anjos, mas no sentido de mensageiros divinos. Então aqueles homens estavam ali para anunciar a Ló o juízo de Deus. Só que aquela mensagem, que era o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, na realidade para Ló e para suas duas filhas, que conseguiram se salvar daquela situação, foi mensagem de salvação, boas novas da parte de Deus, porque eles puderam escapar com a sua vida. Então foi o evangelho de Deus para a vida de Ló e para suas duas filhas naquele momento. Porque Deus, ele não vai permitir que o justo pereça no juízo. Deus não vai permitir. E hoje não é diferente. Os mensageiros de Deus estão também anunciando a mensagem de salvação, as boas novas de salvação, o evangelho. A grande questão é, as pessoas vão ouvir ou não vão ouvir esta mensagem? Porque esta mensagem é uma mensagem de juízo também. O juízo está sendo também anunciado como um alerta. Deus está proclamando e está alertando as pessoas sobre o juízo do grande dia, quando todos estarão diante do juiz de toda a terra. Mas Deus não quer que o justo pereça no juízo. E por isso, aqueles que ouvirem esta mensagem, ouvirem esta palavra que Deus está mandando, o Evangelho, que é uma mensagem de amor, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de paz, são as boas novas para que o homem se salve desse juízo que há de se abater. Desta vez, não somente sobre 2 cidades, como foi naquele momento, mas há de se abater sobre o mundo inteiro. Então Deus não quer que o justo pereça no juízo. A grande questão é, as pessoas vão ouvir esta mensagem
porque aqueles que ouvirem esta mensagem não irão perecer no juízo. E a mensagem de Deus é que Ele providenciou um caminho para que nós escapemos. E esse caminho é o seu Filho Jesus Cristo. Então, dê ouvidos à mensagem de Deus. Dê ouvidos a essa proclamação, a esse aviso que Deus está trazendo. Já pensou se Ló, naquele momento, ele não dá ouvidos àqueles anjos, aos Maleahims que estavam ali com ele, aqueles 2 anjos? Se ele não dá ouvido a essa mensagem e desprezasse, fizesse pouco caso dessa mensagem, ele não teria se salvado. Mas ele deu ouvidos. Dê ouvidos também ao que Deus está te avisando, ao alerta de Deus. E aceite essa mensagem de Deus para você. Aceite essa mensagem que é uma mensagem de juízo, mas se você aceitar o seu filho, o Filho de Deus, ela se transforma em boas novas de salvação. Esta é a palavra que eu tenho para dizer a vocês nesta manhã, e vamos permanecer firmes nesta palavra, porque enquanto estamos aqui vivendo, enquanto estamos aqui caminhando em Jesus Cristo, nesse caminho verdadeiro que nos conduz na comunhão com Deus, nós na realidade estamos nos afastando desse juízo que há de se abater sobre toda a terra. Que Deus abençoe a todos vocês e esperamos em outro momento estarmos juntos mais uma vez. Abraço!